Trabalho e Previdência. Ontem, dia 2 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral. Muito embora este seja um assunto que está no dia a dia de muitos trabalhadores, várias pessoas desconhecem o tema, têm inclusive uma compreensão parcial ou equivocada sobre o que é assédio. Assédio moral, quem vai explicar pra gente direitinho hoje é a advogada Juliana Coelho, explicar para os ouvintes que práticas podem ser consideradas assédio moral e o que fazer caso esteja diante de uma situação como essa. Juliana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Caio, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Então vamos explicar para o pessoal primeiro o que é que pode ser considerado assédio moral. Caio, o assédio moral, ele se caracteriza por uma reiteração de determinadas práticas que coloquem o empregado em uma situação de vexame, de humilhação, de constrangimento, uma situação que cause, por exemplo, temor, pavor, que ele não se sinta bem naquele ambiente de trabalho em decorrência dessas práticas. Então, se a gente fosse colocar assim em práticas... Um exemplo prático. Isso, em coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, chefe que xinga, que bate na mesa, que grita... Desde que reiteradas vezes, uma vez acontecer, pode ter sido um dia ali, um descompasso entre a atitude. Mas se isso é uma prática reiterada da gestão, isso é assédio moral. Chefe que dá tarefas que são inatingíveis. Ele começa a lhe dar uma sobrecarga de trabalho tamanha que você não consegue cumprir aqueles objetivos e qualquer ser humano na mesma situação não conseguiria. Comentários, por exemplo, que sejam preconceituosos, discriminatórios sobre raça, sobre gênero, sobre formato de trabalho. Aquelas piadinhas, né? Piadinhas inconvenientes no ambiente de trabalho. Então, tudo isso gera uma situação em que o empregado tem um ambiente de trabalho que é um ambiente de trabalho que não é o adequado. Então, todas essas práticas e outras refletem uma situação de assédio moral. Pois é importante você falar aí reiteradas vezes, porque se você for para a justiça, por exemplo, com um caso que aconteceu uma vez, talvez você não vai conseguir comprovar um assédio moral. É importante falar Exatamente. Isso para a pessoa que está ali passando por uma situação como essa. Não é que uma situação que seja de um fato bem relevante e bem importante, por exemplo, você foi xingado em público, não é que isso não vai ter penalidade. Certo. Ele pode sim ir à justiça, desde que com as comprovações devidas, tem que ter testemunha, tem que ter algum tipo de prova sobre isso. Mas geralmente Mas isso não será considerado assédio. Isso será considerado, por exemplo, uma situação passível de indenização por dano moral, porque não é adequado ser desrespeitado no ambiente de trabalho. Caio, só um ponto bem relevante é que, normalmente, para ser considerado o assédio moral, ele vem do superior hierárquico. Então, normalmente, essas situações de assédio, elas partem de um superior, um gerente, um chefe, um coordenador, mas não só. Também pode ser de um colega de trabalho. Exatamente. Pode ser dentro de um ambiente de trabalho ou entre colegas da mesma hierarquia. E o que é que diferencia também na prática assédio moral do sexual? Enquanto o assédio moral, ele abala realmente a estrutura psicológica, a dignidade humana com relação a aspectos que vão para além de troca de favores, por exemplo, com cunho, conotação sexual, o assédio sexual, ele pressupõe essa troca de favores sexuais em virtude do ambiente de trabalho. Então, sempre tem uma conotação sexual. Então, piadinhas desrespeitosas com duplo sentido, fazer convites inconvenientes para pessoas dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, chegar a tocar em uma pessoa que não é uma atitude desejada por aquela pessoa. Então, quando eu tiro a liberdade daquela pessoa de dizer não, e eu imponho ela uma situação relacionada a aspectos sexuais, eu tenho assédio sexual. É importante lembrar, Caio, que o assédio sexual, ele não é só um ilícito, ele não é só uma questão trabalhista, ele é crime. E está lá, previsto no Código Penal, todas as responsabilidades, inclusive penais, quanto a isso. O que é que uma empresa, então, pode fazer, Ju, para combater, prevenir o assédio moral, empresa, chefe, enfim? É muito importante, Caio, ressaltar que recentemente o Ministério do Trabalho e Emprego, ele lançou uma diretiva, que a gente chama de portaria, prevendo algumas possibilidades para a empresa que a empresa deve implementar a partir de hoje. Já deveria ter implementado, se não implementou. A primeira delas é treinamentos. É importante conscientizar os empregados, tanto do que são práticas de assédio, como de o que são boas práticas dentro do ambiente de trabalho. O respeito, como deve ser o profissionalismo dentro daquela empresa e quais são as consequências dessas práticas. Então, primeiro passo, treinamentos. Segundo passo, é muito importante que a empresa tenha um canal de denúncia
anônimo. Normalmente, quem está sofrendo assédio não quer que isso seja publicizado ou não se sente confortável de chegar a bater na porta de alguém e dizer, ei, estou sofrendo uma situação de assédio por isso. É comum. Tem vergonha, exatamente. Inclusive em grandes empresas, a gente está vendo aí os casos como da Caixa Econômica, Petrobras, que só descobriram tempos depois essas práticas de assédio. Então, tem um canal de denúncia anônimo, que o empregado possa fazer essa denúncia de forma anônima. E não só o empregado que está sofrendo, mas quem está presenciando a situação também. Você que presencia esse tipo de situação é muito importante denunciar para que essas práticas cessem, porque podem ter muitos danos a quem está sofrendo. Terceiro ponto, ter documentalmente boas práticas e políticas que previnam o assédio. Isso é muito importante e muito relevante, ter isso por escrito, para que isso realmente seja uma prática da gestão da empresa, esse combate ao assédio. Caso a empresa não tenha esse contato, né, esse canal de denúncia, o que é que pode ser feito caso um ouvinte seja vítima ou presencie também uma prática de assédio? Primeiro passo, se documentar. Seja através de nome de testemunha que estava presente, seja através de gravação, seja através de documento mesmo, por escrito. Isso é muito importante e muito relevante. Existem canais que podem ser feitos denúncias para além da empresa. O primeiro deles é o Ministério Público do Trabalho. Então, no Ministério Público do Trabalho, através do site deles, você pode fazer uma denúncia anônima se você estiver sendo vítima de assédio moral, assédio sexual, e se isso for uma prática da empresa que você está aí empregado, que você esteja vivenciando. Também é possível fazer denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego e procurar o sindicato da categoria, também é outra possibilidade. Quais penalidades a empresa pode sofrer caso não tome providências, por exemplo, de proibir essas situações e de assédio moral até sexual dentro das dependências? Ela pode, além de sofrer as reclamações trabalhistas individuais, então os empregados procurarem seus direitos na Justiça do Trabalho, a pagar indenização, e sofrer assédio é causa de rescisão indireta, ou seja, o empregado pode demitir a empresa, a gente até falou nisso na semana passada, então isso também é causa de rescisão indireta. Ela também pode sofrer com ações civis públicas, então o Ministério Público do Trabalho pode ingressar com aqueles danos morais coletivos, que é o que acontece em casos em que tem mais de um empregado envolvido, né, que sofre esse tipo, vítima desse tipo de prática. E, além disso, penalidades administrativas, como multas, por exemplo, também podem acontecer. E o dano reputacional, né, de você ter sua empresa envolvida num escândalo de assédio. A gente falou sobre isso ontem também numa das nossas colunas, sobre dano reputacional, como é importante a reputação da empresa. Então, acho que essa empresa tem que estar muito atenta por diversos motivos ao que está acontecendo dentro da sua empresa. Os donos, os responsáveis têm que estar atentos ao que está acontecendo ali, porque pode desandar muito rápido, né, uma situação. Então, o assédio percebeu, já controla para que isso não se torne uma prática. E toma as medidas cabíveis, afasta, demite quem é assediador, apura os fatos e não pode deixar isso passar sem ter uma rédea curta quanto a isso. Nem colocar debaixo do tapete, né, Ju? Exatamente. Muito obrigado pela participação, boa semana. Obrigada, Caio, boa semana.